Afinal de contas, Dan tem um vislumbre da sua antiga vida em Seoul ao encontrar com Yong-gu e o Hee-sam, mas ele tá decidido a deixar toda aquela vida pra trás e viver como ele vem vivendo agora. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 59 de Jinx, né, e afinal de contas, como tem passado os dias seguintes do Dan, depois que ele esbarrou com o Hee-sam e o Yong-gu de uma maneira completamente inesperada. Mas antes disso eu preciso te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo aí, para dizer o que concorda, o que discorda de mim, o que você gostou, o que você não gostou no capítulo. Agora vamos falar sobre o capítulo 59 de Jinx. 10 dias após o encontro do Dan com o Hee-sam e o Yong-gu, a gente descobre que as filmagens que os amigos dele estavam fazendo finalmente acabam, né? E a gente vai descobrir também que parte dessas filmagens estavam sendo feitas no hospital onde o Dan trabalha. A tietagem das mulheres lá, das moças que trabalham no hospital pra cima do Hee-sam é assim escandalosa. E quando finalmente ele dá por si de que acabou o Yong-gu, ele começa a chorar desesperado e pergunta pro Dan se eles vão se ver novamente em algum momento. Ele vai sentir muita falta do Dan. O Dan diz que o Yong-gu pode visitar ele sempre que quiser, mas ele trava quando o Yong-gu pergunta se ele não vai voltar pra Seoul, né? Ele simplesmente não responde. E ainda o Yong-gu faz ele prometer que se um dia ele voltar pra Seoul é pra ele ligar pro Yong-gu. E claro que o Dan gentilmente promete que vai fazer isso. Mas a gente sabe que o Dan não tem a menor pretensão de voltar pra lá. Quando o Hee-sam se aproxima pra se despedir também, o Yong-gu sugere que eles tirem uma foto pra guardar de lembrança, né, com Kim Dan. Só que aí quando as pessoas que estão por perto, aquelas fãs, outros homens que estão, outros fãs, né, que estão por perto também, vendo que o Kim Dan vai tirar uma foto, eles querem tirar também. Eles pedem se não podem fazer isso também, já que o Kim Dan vai tirar uma foto. E daí o Hee-sam sugere que eles tirem essa foto todos juntos. Então todos se reúnem ali em volta do Hee-sam, do Yong-gu, do Dan, pra poderem bater uma foto de despedida, né? E as mulheres tudo parceira lá batendo foto com o Hee-sam, bobagem. Então a gente vai ver o Dan sozinho, contemplando o mar de maneira pensativa no final do dia. E ele tá feliz no final das contas de ter podido rever os amigos dele, mesmo que de maneira tão inesperada. Ele passou momentos muito alegres. Ele sente que graças à presença dos amigos dele, ele pôde aproveitar os últimos dias de maneira despreocupada, né? Podendo finalmente se distrair um pouco, afinal de contas, tudo que ele fazia era trabalhar, se preocupar com a saúde da avó dele e ter lembranças ruins do passado. Então ele pôde finalmente viver alguns momentos felizes e aí ali, sozinho, contemplando o mar, ele fica pensando como aquele lugar onde ele tá vivendo parece tão quieto sem eles por perto. Gente, eu amo quando a autora desenha esses painéis melancólicos, assim como esse agora, sabe? O mar, a escolha de cores no entardecer, o Dan com aquelas expressões bem melancólicas no rosto, é tipo assim, é tudo muito sensível e a gente consegue entender bem como o Dan tá se sentindo naquele momento, assim, os sentimentos dele são quase palpáveis. E aquela noite, mais uma vez, o Dan ele volta a usar a bebida pra desopilar, pra tentar dormir de uma vez. Mas claro que, como em todas as outras noites, encher a cola de bebida não impede ele de ter uma noite ruim, desconfortável e cheia de pesadelos. E aí, como todas as outras noites dele têm sido, quando ele desperta assustado daqueles pesadelos, ele precisa parar, colocar a cabeça no lugar, se acalmar e dizer pra ele mesmo, ou repetir aquele mantra pra ele mesmo de que vai ficar tudo bem, mesmo que ele não acredite nisso.
No dia seguinte, o Dan ele tá no trabalho perdido em pensamentos e claro, né, ele teve mais uma noite terrível de sono, né, ele não tá bem descansado, o que acaba resultando na queda de um dos seus pacientes enquanto fazia fisioterapia. O acompanhante daquele senhor que caiu durante o tratamento, ele esbraveja, puto. E o Dan, ele tá claramente muito distraído, tanto que a gente vê que quando aquele senhor cai, ele até demora para ter uma reação de ajudar o homem que caiu. Então o Dan, ele tá muito distraído, ele tá assim, ó, com os pensamentos dele completamente desalinhados, né? Além de estar, claro, física e emocionalmente exausto, porque ele não tem dormido bem, ele tem passado muito tempo fora tentando dar atenção para sua avó, então ele acaba trabalhando muito para ficar mais tempo no hospital, ele não tá nada saudável. E claro, o superior do Dan vai dar um sermão nele naquele momento. Ele até é bem compreensivo nesse sermão, afinal de contas nada grave aconteceu, mas é o bastante para deixar o Dan mais uma vez fragilizado, agora pensando pela sua própria incompetência, né? Algo que ele já vinha tendo que lidar, algo que ele já sentia sobre ele mesmo desde os seus trabalhos com o Jae-kyun, desde o último grande problema naquela última luta do Jae-kyun. Depois que o expediente acaba, então o Dan ele vai mais uma vez visitar a avó dele no quarto, né? Enquanto ela dorme, ele tá ali zelando, olhando ela enquanto ela dorme, e dessa vez ele vai colocar o dedo sobre o nariz dela, aparentemente para ver se ela ainda tá respirando. Essa atitude dele alerta a gente sobre como ele vem pensando, como ele vem observando, né, e pensando sobre como o tempo tá passando, e ele sente que ele tá completamente de mãos atadas, e isso deixa ele ainda mais desesperado. Verificar a respiração da avó dele enquanto ela claramente dorme de maneira serena é uma atitude que representa claramente essa situação em que ele se encontra. É uma situação onde o Dan sente que tudo que ele pode fazer é esperar a partida dela, e que ele não pode fazer nada para adiar isso, e que até mesmo, né, o que ele pode proporcionar de bom e saudável para ela nesse momento parece limitado. Chegando em casa à noite, aquele senhor que mora com ele mostra pro Dan que um dos filhotinhos da cachorrinha ele não tá reagindo, e instintivamente, né, desesperado naquele momento, quando vê aquilo, o Dan ele pega o filhotinho e corre com ele para uma clínica veterinária, mas infelizmente ele chega muito tarde. Esse é outro gatilho muito desesperador pro Dan nesse momento. Ele vendo a morte tão de perto e como o ser humano ele parece ainda mais frágil, né, ao pensar dessa forma. Eles enterram o filhote e ao ver aquela expressão abatida, né, e triste no rosto do Dan, o homem tenta consolar ele, dizendo que ele não deveria ficar tão assim, que ele não deveria deixar aquilo mexer tanto com ele, afinal de contas faz parte, toda a vida chega ao fim. O Dan fica ali velando, né, perdido em pensamentos, olhando o túmulo do cachorrinho, junto com a mãezinha dele junto, e ele fica ali pensando em como ele queria poder se apegar a essa ideia, né, de que é normal e que toda a vida vai chegar ao fim em algum momento. Aqui eu fui, tá, galera? Aqui eu perdi tudo, porque nesse momento o Dan volta a lembrar da avó dele, né? A única pessoa que ele sente que tem na vida e que parece estar cada vez mais perto de chegar ao fim. E aí aquela mãezinha do lado ali, aquela mãezinha cachorrinha sem entender direito, mexendo no túmulozinho ali, mexendo na areia. Aquele olhar triste, sabe? Procurando pelo filhotinho. Aquilo ali me deixou devastado no momento que eu li. Exausto, então, o Dan ele só consegue pensar em descansar. Mais uma vez, na hora de dormir, um filme da sua vida passa na sua frente, mas ele já não liga pra mais nada, ele só ignora aquilo tudo, e tudo que ele consegue pensar é em passar tempo com a avó dele. Afinal de contas, ele quer aproveitar cada segundo do tempo que ele ainda pode ter com ela. Então, de repente, meio sonâmbulo, ainda exausto, né,
Só que movido pelo próprio desespero, pelos próprios sentimentos, o Dan, ele caminha no meio da noite em direção ao hospital, porque tudo que ele consegue pensar é em passar mais tempo com a avó dele. Então aquela mistura de coisas, como a bebida, a exaustão e alguma atitude aparentemente meio sonâmbula que ele deve ter desenvolvido, fazem ele caminhar meio desacordado em direção ao hospital, ou pelo menos era o que ele pensava. Ele simplesmente caminha em direção à praia e de repente ele tá indo mar adentro, completamente exausto física e mentalmente. Essa cena ela é desesperadora em vários níveis, porque ela vem seguida de um Dan dizendo que só queria descansar e de repente ele tá inconsciente caminhando mar adentro. Ela é uma cena que mostra pra gente que o Dan, ele tá no limite dele. E pra encerrar o capítulo, do absoluto nada, de lugar nenhum, de repente, quando aquilo parece tá prestes a ter um fim trágico, né? Quando o Dan tá prestes a caminhar mar adentro e talvez a gente nunca mais ver ele, o Jae-kyun aparece, mais uma vez, do absoluto nada. Ele aparece e impede o Dan de continuar caminhando para aquela imensidão do oceano. Olha, é preciso eu comentar para vocês que ler esse capítulo, ele foi um momento assim bem sensível. Ele é, de longe, um dos capítulos mais tristes e melancólicos da história, porque eu acho que ele foca muito no desespero que o Dan tem em perder a única pessoa que ele sente que existe ali para ele. E coloca a gente até numa ideia de que do que ele tá pensando depois que a avó dele partir. Ele simplesmente sente que não existe mais nada pra ele além da avó. E é definitivamente um capítulo que ele é movido ao fim. Ele tá trazendo a gente, colocando a gente num lugar do Dan, onde ele tá no limite dele, onde quando ele fala em só quero descansar, parece que só existe uma alternativa. Então é um capítulo bem desesperador, bem sensível assim, mas eu acho que a autora se saiu bem em trazer ele pra gente, em construir, em narrar esse momento da história. Mas como eu disse, é um capítulo que é bastante sensível, assim. Ele é um capítulo bastante delicado. E claro que o Jae-kyun finalmente apareceu de novo, né? Mais uma vez naquela posição de grande herói da vida do Dan. Eu só espero que, se for para eles voltarem a estar juntos nesse momento, o Dan entenda que ele não precisa deixar de lado o próprio bem-estar por pura gratidão e desespero. Mas assim, finalmente a história tá caminhando para um lugar que pareça um pouco mais interessante, né? Afinal de contas, tem muita coisa para ela desenvolver ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.